Bom dia, irmãos. Paz seja com todos, amém. Vamos dar início, a mais um dia, a mais uma quarta-feira. Que o Senhor venha derramar bênçãos, sem medida sobre a nossa vida, E vamos dar início ao nosso devocional, Vamos dar o primeiro ao Senhor, Meditar na palavra, falar um pouquinho sobre a palavra do Senhor, Vamos agradecer ao Senhor? Sim, Senhor Deus Pai, obrigada, Senhor Jesus, por mais uma vez aqui em Tua presença, Pai. Obrigada, Senhor, pelo privilégio, Pai, de ter mais um dia para viver, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos proteger, que o Senhor possa nos livrar de todo o mal, Pai. Abençoa tudo que formos fazer no dia de hoje, Pai. Assim eu te peço e assim já te agradeço. Amém. Irmãos, hoje o tema do nosso devocional é o bom combate da fé, E a palavra hoje, ela fica lá em 2 Timóteo 4, 7, 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A palavra-chave do nosso devocional hoje é perseverança. E a frase do dia: quem guarda a fé até o fim recebe a coroa da vida. Eu creio. O apóstolo Paulo está preso em Roma e sabe que sua vida terrena está chegando ao fim. Mesmo assim, suas últimas palavras não são de desespero, mas de vitória e esperança. Ele olha para trás e vê uma vida gasta no serviço de Cristo, uma coroa entregue até o último suspiro e uma fé inabalável que lhe garante a recompensa eterna. Irmãos, tudo que nós colocamos a mão para fazer para o Senhor tem recompensa, Desde que a gente faça de coração, desde que a gente faça de coração aberto, Porque tudo que você coloca a mão na obra, É para engrandecer o nome do Senhor. Paulo nos mostra que na vida existem muitas lutas, mas nem todas merecem nossa energia. O bom combate é aquele que realmente importa, lutar pela fé, resistir às tentações e não se afastar de Deus, mesmo quando enfrentamos dificuldades. É perseverar e confiar no Senhor em todos os momentos, sabendo que a vitória vem dele, não de nós mesmos. Irmãos, nós vivemos grandes desafios, nós vivemos muitas situações dentro do nosso dia, dentro da nossa semana, dentro do nosso mês, dentro do ano. Não sei o que cada um está vivendo hoje, Qual que é a luta que cada um está vivendo, qual que é o deserto que cada um está vivendo. Mas o Senhor, Ele nos ensina, como Paulo fala aqui, Paulo, ele nos mostra que a gente vai ter luta, a gente vai ter muita luta, mas a gente merece, Mas nem todas merecem a nossa energia, nem todas merecem o desgaste, Nem todas. O bom combate é aquele que realmente importa. Nós temos que lutar pela fé, resistir às tentações e não se afastar de Deus. Irmãos, infelizmente tem muitas pessoas que diante das tempestades, diante das lutas, se afastam do Senhor. É o pior caminho, a pior decisão que se pode tomar é essa. Não podemos, aí que nós temos que nos apegar ao Senhor, nos apegar as coisas do alto, porque hoje nós vivemos num mundo muito difícil. Ontem eu falava muito sobre isso com o pastor, pessoas muito maldosas, A gente assiste televisão, a gente vê quanta coisa que acontece, quanta maldade. Falava com meu pai ontem sobre isso também, como tem maldade nesse mundo, como tem pessoas más, Então nós temos que aprender a separar e discernir as coisas, E jamais se afastar de Deus perante uma luta, perante uma dificuldade, Nós temos que enfrentar, Mesmo com dificuldade, perseverar, confiar em todos os momentos. É muito fácil, irmãos, a gente adorar o Senhor quando tá tudo bem, E quando tá tudo ruim, a gente vai mudar a nossa essência com o Senhor, a gente vai mudar o nosso jeito com o Senhor só porque a gente está vivendo um momento ruim da nossa vida? Não, aí que nós temos que nos apegar a Ele mesmo, Sabendo que a vitória vem dele, não de nós mesmos. Coitado de nós não somos nada, O Senhor é tudo em nossas vidas, Acabei a carreira. A vida cristã é como uma maratona. Muitos começam cheios de entusiasmo, mas o desafio é cruzar a linha de chegada. Paulo não desistiu no meio, mesmo com perseguições, naufrágios, prisões e traições. Ele seguiu firme até o fim. Isso nos ensina que não basta começar bem, é preciso terminar fiel. Cada passo dado em obediência nos aproxima da vitória eterna. O que ele está nos ensinando aqui? Que nós vamos ter lutas,
no nosso ministério, né? Às vezes as pessoas acham assim, eu fui para Deus e as coisas ficou ruins. Não, é que nós estamos se a gente está no mundo, a gente não provoca Satanás, né? A gente já é dele, né? A gente está no pecado, a gente está na sujeira. Quando a gente encontra Jesus, a nossa vida está limpa. Então, ele quer fazer de tudo para que a gente desista, né? Só que a gente não pode desistir, nós temos que continuar, né? Nós temos que começar, tudo que a gente começa, a gente tem que terminar. Então, nós não temos que abandonar o Senhor ou deixar de servir a Ele porque estamos vivendo um deserto, porque estamos enfrentando dificuldade dentro da nossa igreja, dentro da onde a gente está, no nosso ministério. Aí que nós temos que ser firmes, nós temos que continuar, porque, né, na palavra fala, eu combati o bom combate, nós também vamos combater o bom combate, né? Então nós temos que crer que, né, a gente vai conseguir, porque muitas pessoas, elas começam, né, muito entusiasmadas, no primeiro amor, só que esse primeiro amor, ele tem que permanecer, irmãos, todos os dias, né, e Paulo, ele não desistiu, né, nós temos que ser como Paulo, ele não desistiu, né, no meio, ele teve perseguição, naufrágio, prisões, traições, olha quantas coisas ele passou, né, se Jesus passou, como diz o ditado, eu sempre falo, né, quem somos nós na fila do pão, né, nós vamos passar também. Então ele seguiu firme até o fim. Isso nos ensina que não basta começar bem, é preciso terminar fiel. Cada passo dado em obediência nos aproxima da vitória eterna. Então é um eterno processo, né? Nós vamos ter que ir vencendo as fases, né? Como é no videogame, é na nossa vida. Nós temos que ir vencendo as fases que nós vamos viver. Guardei a fé. O que ele quer dizer com guardei a fé? Mais valioso do que qualquer conquista material é chegar ao final da vida mantendo a fé firme em Cristo. Guardar a fé significa confiar em Deus em todas as circunstâncias, não se deixar abalar pelas dificuldades e permanecer fiel aos seus ensinamentos, mesmo quando o caminho é difícil. É continuar crendo em suas promessas, não abrir mão da esperança e viver de acordo com a palavra, independentemente das pressões do mundo ao redor. O que ele está querendo dizer aqui? O que é guardar a fé? É mais valioso do que qualquer conquista material. É chegar ao final da vida mantendo a fé firme em Cristo. É olhar para as circunstâncias e não deixar a nossa fé ser abalada. A nossa fé ela tem que ser a mesma. Como eu disse, a nossa caminhada com o Senhor tem que ser a mesma, independente do que a gente está vivendo, independente do que a gente está passando. Nós não temos que mudar a nossa essência porque a gente está vivendo algo ruim, algo desconfortável. Nós temos que continuar. E guardar a fé significa confiar em Deus em todas as circunstâncias. A nossa fé não pode mudar diante do nosso problema. E não deixar abalar pelas dificuldades. Irmãos, é fácil? Não, não é. Eu vivo o mesmo que vocês vivem. Às vezes até pior, né? As lutas, elas vêm muito grandes em cima da gente, as retaliações. Só que a gente tem vontade de desistir? Tem, a gente é humano. Só que nós temos que olhar para Jesus. Olha o que ele passou, olha o que Paulo passou, olha o que os apóstolos passaram. Por que com a gente ia ser diferente? Nós temos que olhar para o problema e falar: não, Jesus venceu, né? Eu também vou vencer, né? Então a gente tem que permanecer fiel nos ensinamentos, mesmo quando o caminho é difícil. E continuar crendo nas promessas, não abrir mão da esperança e ver de acordo com a palavra, independente das pressões que o mundo tem ao nosso redor, né? E a recompensa, irmãos, é o melhor. A recompensa ela é eterna. A vitória de Paulo não estava em um trono terreno, mas em uma coroa eterna que o Senhor, o justo juiz, já havia preparado. Irmãos, como eu sempre falo, não temos que nos apegar às coisas daqui. É claro que precisamos estudar, precisamos fazer uma faculdade, precisamos formar, precisamos ter boas colocações no mercado de trabalho, precisamos ter uma boa casa, um bom carro, enfim. Eu citei todos esses exemplos para a gente ver que tudo isso aqui vai ficar aqui. Nós temos que, hoje, nos preocupar com o que nós estamos fazendo para Jesus. Como nós estamos servindo aonde a gente está, né? Nós estamos juntando as nossas coroinhas, as nossas pedrinhas lá na coroa para o grande dia, né? Nós estamos fazendo com que a gente seja reconhecido quando a gente tiver um encontro com o Senhor. Porque eu creio que todos nós aqui, nós queremos, num grande dia, o Senhor falar assim: vem aqui, eu te conheço, né? Que a gente não quer ouvir aquilo, né? Apartai-vos de mim, não te conheço. Não. Nós temos que ser conhecidos no Senhor, conhecidos para o Senhor, para que no grande dia o Senhor nos conheça,
lembra de nós, pelas obras que nós fizemos aqui. É isso que importa, é isso que mais importa. O que nós temos feito para o Senhor. Por mais que enfrentamos perdas e lágrimas, nossa esperança vai além da morte. Um dia todo esforço, toda renúncia e toda perseverança serão recompensados pelo próprio Cristo. Amém. O que nós temos que fazer para colocar em prática tudo que nós ouvimos nesse devocional de hoje? A vida cristã exige perseverança. Talvez você esteja cansado de lutar, mas não desanime. Há uma coroa te esperando. Continue orando, continue crendo, continue servindo. Lembre-se, a vitória não é dada aos mais fortes, mas aos que permanecem fiéis até o fim. Essa é a palavra para você no dia de hoje. Conselho que eu tenho para vocês hoje. Quando sentir vontade de desistir, olhe para a eternidade. Não viva apenas para o presente, mas com os olhos fixos no galardão que Cristo reservou. Ele é fiel para recompensar cada lágrima, cada oração e cada passo de fé. Não olhe para a circunstância, não olhe para a situação, não olhe para o problema, não olhe para o deserto. Olhe para a caminhada que você está tendo. Continue semeando, mesmo chorando, mesmo doendo. Eu falo por muitas coisas que a gente vive. Continue fazendo. Não mude a sua maneira de adorar o Senhor. Não mude a sua maneira de estar firmes no caminho do Senhor. Porque você vai ter a grande recompensa, né? E que a gente seja perseverante, né? Às vezes a gente está cansado mesmo de lutar, está desanimado, mas nós temos que olhar para o alto, olhar para as coisas do Senhor, porque nós vamos ter a grande vitória. Eu quero orar por vocês. Senhor, fortalece-me para que eu não desista diante das lutas. Ensina-me a lutar o bom combate, a correr com perseverança e a guardar a fé até o fim. Que a esperança da eternidade seja sempre maior do que as dificuldades da vida. Em nome de Jesus. Amém. É o que eu desejo para cada um de vocês nessa manhã de hoje, nessa quarta-feira. Que nós possamos lutar, perseverar e não desistir. Olhar para as coisas do alto, não olhar para o que nós estamos vivendo. Essa semana dos devocionais está falando muito sobre isso. Eu creio que se está falando é porque o Senhor, Ele quer falar com você. Não importa o que está vivendo, não importa o que estão falando de você, não importa a situação que você está hoje. O Senhor, Ele tem o poder para mudar todo o cenário, mas nós precisamos continuar. Nós precisamos fazer a obra do Senhor, precisamos fazer aquilo que mais importa, fazer o que o Senhor pediu para que a gente fizesse, nós pudéssemos levar a palavra dele para quem tanto necessita, fazer a obra, servir ao Senhor, servir aonde você está, a igreja que você está, servir, ser bênção onde você está, bênção na sua escola, bênção na sua faculdade, bênção no seu trabalho, bênção por onde você for. É o que eu desejo a cada um de vocês nessa manhã de hoje, que vocês tenham uma manhã abençoada, um dia abençoado, cheio de vitórias, em nome de Jesus. E aguardamos vocês logo mais à noite no nosso culto, que vai ser uma bênção também. Fiquem com Deus e um beijo grande no coração de cada um de vocês.